A questão, né, é que Schrödinger, então, ele estipulou esses 3 valores de número quântico, né, e esses números quânticos, eles estavam relacionados a essas questões dos orbitais, né, ou seja, o volume do orbital, o formato do orbital e a orientação no espaço do orbital. Mas eles observaram, né, que ainda existia desvios nos espectros, lá nas linhas de emissão, né, então em alguns espectros que tinham vários elétrons, por exemplo, do gás, né, o gás tinha vários elétrons, mais do que um pelo menos, tá, às vezes as linhas espectrais, elas davam duplicadas, tá, e aí, nesse caso, como dava duplicado, eles viram que alguma coisa ainda faltava, alguma informação. E aí, Dirac, ele propôs, então, um 4º número quântico, que nós chamamos de número quântico magnético de spin ou só spin, que é o ms, tá? Então, o que é esse spin? Bom, como nós sabemos, né, o elétron, ele está em constante movimento, não somente, né, em torno do núcleo, mas ele também tem, né, um tipo de rotação, um momento angular dele em torno de um eixo específico, que é um eixo dele, tá? Então, dependendo desse momento angular, tá, que nós estipulamos, então, o 4º número quântico. É que só é possível nós termos 2 valores, tá, de número quântico do tipo spin, tá? Ou o elétron, né, ele está girando em torno do seu eixo no sentido horário ou anti-horário. E aí, nesse caso, eles estipularam um valor numérico, tá, de mais meio ou menos meio. Somente isso, tá? Então, vejam que os valores possíveis, tá, para o spin não dependem nada dos outros, né? Os outros, eles eram dependentes entre si, porque eles estavam relacionados com características do orbital. O spin não, o spin tem a ver com o elétron, tá? Então, ou o elétron, ele tem um movimento horário em torno do seu eixo ou anti-horário. E aí ele vai ter um valor de mais meio ou menos meio associado ao spin, tá? Como que a gente faz para representar esse spin? É quando nós colocamos as setinhas para baixo, né? Para baixo ou para cima, tá? Spin down e spin up, né? Então, isso vai ter a ver, por exemplo, com os polos, né? Que ele vai ser orientado dependendo de um campo magnético, tá? Preciso saber quem é o spin up ou down? Não, só preciso saber o que significa esse spin, né? Que está relacionado, então, com a rotação, por exemplo, né? Com o momento angular do elétron, né, em torno do seu próprio eixo, e que o spin tem valor de mais meio e menos meio, certo? Só tem esses valores possíveis. Bom, então, como eu disse para vocês, né, os 4 números quânticos que nós temos, eles indicam o quê? Uma possível posição, né, do elétron no espaço. Tá? Por mais que a gente saiba que não é exato, né? Mas essa é a representação desses 4 números quânticos, tá? Então, nós precisamos especificar o quê, né? Qual é a camada eletrônica que ele está, ou seja, mais ou menos a distância dele em relação ao núcleo, qual é a subcamada que ele está, ou seja, né, qual é o formato lá do orbital que ele está, tá? Qual é a orientação desse orbital, por exemplo, né, que ele está, e ainda se o elétron ele está girando no sentido horário ou anti-horário. A questão desses 4 números quânticos, né, é que, pensando lá na física clássica, né, o que a gente geralmente fala? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, a gente pega essa mesma associação, né, e transfere isso para o elétron. O que eu quero dizer com isso, tá? 2 elétrons, como eles são matéria, eles não poderiam ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? Como esses números quânticos, os 4, eles representam, né, uma orientação, digamos, uma posição espacial do meu elétron, né? Eu posso dizer, então, que 2 elétrons, né, jamais terão os 4 números quânticos iguais. Porque se 2 deles tivessem os mesmos números quânticos iguais, significaria, né, teoricamente, que eles estão ocupando o mesmo lugar, tá? Então, nós podemos ter até 3 números quânticos iguais, mas pelo menos o último, que é o spin,
né, tem que ser diferente. Ou seja, dentro de um mesmo orbital, né, um mesmo nível, subnível e uma mesma orientação de orbital, se eu tiver 2 elétrons, um é down e um é up, certo? Um está girando horário e o outro anti-horário, né? Então, pelo menos, a gente não tem todo o conjunto de números quânticos iguais. Pelo menos um deles tem que ser diferente, ok? E é exatamente isso, né, que está relacionado com o que a gente chama de princípio de exclusão de Pauli, tá? O que diz esse princípio, né? Ele considera 2 coisas. A primeira coisa é que eu disse para vocês que cada elétron tem um conjunto único, né, dos 4 números quânticos. O que significa isso? Que 2 elétrons jamais terão os mesmos números quânticos, todos os 4 iguais. Por quê? Porque isso ia indicar que eles estão no mesmo lugar. E isso é mentira, tá? E considerando ainda, né, que o último número quântico, que é o spin, só tem 2 valores possíveis, né? Só tem o mais meio e o menos meio. Juntando essas 2 informações, Pauli, ele disse o seguinte, que cada orbital, ou seja, cada região daquelas, só poderia ter 2 elétrons, né? Por que isso? Olha só, o nível fala do tamanho do orbital, o subnível fala do formato, o terceiro fala das orientações. Então vejam, em cada região daquela, né, eu poderia ter quantos elétrons? Se todos esses números fossem iguais, tá? O N, o L e o ML, os MS tem que ser diferente. Então, esse orbital que tem esses 3 valores teria um elétron mais meio e um elétron menos meio. É isso que significa, tá? Então, o princípio de exclusão de Pauli, juntando essas 2 informações, né? Ele diz isso, né? Que cada orbital que existe, então, no meu átomo, vai ter, no máximo, 2 elétrons, tá? No máximo, um up e um down, né? Aí, prof, posso ter um orbital, uma região daquelas vazia? Pode, né? Pode ter uma região que não tenha nenhum elétron, não tem problema nenhum, tá? Não tá contradizendo o princípio ali de exclusão de Pauli. Posso ter um orbital que só tem um elétron? Posso. Então, eu posso ter um orbital que a gente chama de semi-cheio, né? Um elétron girando no horário ou no anti-horário. Posso ter, tá? Como é que eu represento? Setinha para cima ou setinha para baixo, tá? Posso ter um orbital com 2? Posso. Né? Então, eu posso ainda ter uma região daquelas que tem um para cima e um para baixo, tá? Posso ter uma com 3? Não, porque esse 3 vai estar em qual orientação? Né? Se ele tiver para cima, vai ter 2 iguais, né? Vai ter 2 que vai ter todos os números quânticos iguais, e isso não existe, tá? Então, no máximo, eu tenho 2, um para cima e um para baixo. Quando um orbital, então, ele é ocupado, né, pelos 2 elétrons que cabe, né, sendo um up e um down, né, nós dizemos então que esses elétrons estão emparelhados, né, é como se os spins estivessem se anulando de certa forma, tá? E quando nós temos um orbital que é semi-cheio, né, então pelo menos ele vai ter um elétron, né, então esse orbital que tem um único elétron, ele vai ser dito, né, que esse elétron é do tipo desemparelhado, tá? E um vazio tá vazio, tá? Aí, vocês sempre têm essa pergunta, prof, pode ser assim? 2 setinhas para cima para representar ou 2 para baixo? Não. Se fizer isso, está reprovado automaticamente na disciplina, tá? Por quê? Já falei, né? Os 4 números quânticos não podem ter o mesmo valor, significa, né, que um mesmo orbital não pode ter 2 elétrons, né, girando para o mesmo sentido, tá? Isso é contra, então, as regras da física. Nós sempre vamos ter um que vai ter um movimento contrário, ok? Um horário e um anti-horário.
Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E agora a gente vai aprender então, a fazer essa configuração eletrônica, poder estipular, então, né, aonde, em qual orbital estaria cada um dos elétrons, né, ou que orbitais estão sendo ocupados em um determinado átomo, ok? Vamos lá.